Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho certeza que quando você fala que você é um preparador, que você faz estocagem de alimentos, estocagem de algumas outras preparações ou coisas para talvez um colapso ou alguma coisa ruim que venha a acontecer, provavelmente você escuta uma frase, tá? Eu escuto essa frase algumas vezes, tá bom? E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, e até como ponto de alerta, tá bom? Porque essa frase ela é um pouco preocupante. Um pouco não, na verdade ela é muito preocupante, porque a gente tem que pensar em como agir a respeito dessa frase. Não vou falar ela agora, aguenta mais um pouquinho, fica comigo até no final do vídeo aqui que eu vou falar para você que frase é essa, que comentário é esse que gerou esse alerta para mim. E antes de falar sobre esse alerta, vou deixar um pouco mais pro final do vídeo, eu quero contextualizar aqui, eu quero pontuar algumas coisas e a primeira dela, que tem muito a ver com o assunto aqui, com isso que eu quero falar, é a questão de preparadores que só estocam alimento e nada mais fazem, tá? Se você é um preparador aí que está fazendo só o seu estoque de alimento, mas não se preocupa com as outras camadas, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as camadas de proteção, né? 7 camadas de proteção que a gente deve ter. Isso só baseado na proteção, tá? Mas tem outras coisas também que são muito importantes, né? Que a gente tem que se prevenir antecipadamente, que faz parte dessa vida do preparador, essa vida do sobrevivencialista, esse estilo de vida do sobrevivencialista e do preparador, né? E eu tenho uma má notícia: se você é uma pessoa que se considera um sobrevivencialista ou um preparador e só está fazendo estoque de alimento e mais nada, todo mês vai lá e compra um alimento a mais, estoca na sua garrafinha e deixa lá, e não tem tomado outras atitudes, eu tenho uma má notícia para você, tá? Quando vier alguma coisa que você espera, um colapso ou algo venha estar acontecendo, você não vai estar preparado. Só com o seu alimento não vai ser o suficiente para você passar pelo período difícil que você está esperando. Olha só uma coisa muito importante que as pessoas às vezes deixam passar, tá? Que até alguns preparadores têm ojeriza, sabe? Tem um, não, isso não quero mexer com isso, que é a questão dos equipamentos de defesa. Se você é um preparador, se você é um sobrevivencialista, você tem que prover alguns equipamentos de defesa para você até se proteger e proteger aquele seu estoque lá que você tem, do seu arroz, dos seus grãos ali, tá? Eu tomaria isso como prioridade, até acima de fazer o estoque, eu colocaria como prioridade uma maneira de defender esse estoque e defender os seus, né? A sua família, o seu lar, a sua casa, ali onde estão as suas preparações. E quando eu falo desses equipamentos e provisões de defesa, eu falo de coisas efetivas mesmo, tá, gente? Vocês me entendem, são um armamento de fogo, né? Que é a coisa mais efetiva que tem aí para você se defender hoje. Eu vou deixar então no final do vídeo, desse vídeo aqui, o vídeo que eu falo um pouco mais completo, que eu destrincho um pouco melhor essa questão aí das 7 camadas de proteção, ações que a gente deve tomar aí para poder trazer essa proteção para as nossas preparações e para a nossa família. Ó, um outro ponto também muito importante e simples, básico, que às vezes a gente nem se dá conta, tá? Você tem seu estoque de alimento, vamos focar um pouco no estoque de alimento aí, que é o mais básico, que a maioria das pessoas já fazem. Você tem seu estoque de alimento ali e você já pensou a maneira que você vai cozinhar ele se você não tiver o gás de cozinha, se você não tiver energia elétrica? Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Para agora aí. Para agora para pensar, fala assim, e se acabar a energia amanhã? O que eu vou fazer? E se acabar o meu gás amanhã e eu não tiver como comprar, tá? E não tiver mais como comprar esse gás, o que você vai fazer? Você está preparado realmente para poder preparar esse alimento que você estocou por um período de 6 meses, 1 ano, esse é o período de caos que as pessoas esperam às vezes? E ainda você mais simplista ainda para você, quantos botijões de gás você tem aí? Você tem um estoque de gás aí para você manter o seu fogão aceso aí por mais 6 meses? Então eu quero deixar esse alerta para vocês dessas coisas simples. Olha, um outro ponto aqui é a questão da energia elétrica. Esse é o principal. Esses tempos atrás aqui em casa, acho que faz umas 2 semanas, 3 semanas, acabou a energia por 6 horas. 6 horas. E como foi difícil ficar 6 horas sem energia, sem internet, sem comunicação, porque a gente ficou sem a rede do celular também não estava funcionando, não sei porquê, veio a calhar, comecei já a entrar em pira, falei, será que já começou? Mas não, depois voltou, depois de 6 horas voltou tudo, voltou a rede do celular também, então eu fiquei sem comunicação, ali sem WhatsApp, sem comunicação,
e sem energia, sem poder ver nada, sem poder fazer uma pesquisa para ver o que estava acontecendo, sabe? Essa região inteira da minha casa aqui ficou sem energia por 6 horas e nunca tinha ficado num período tão grande desse. E aí eu falo para você, e se você ficar aí 24, 48 horas sem energia elétrica, como é que você vai se virar? Você tem um sistema de backup, um sistema alternativo de energia aí que você consegue tocar pelo menos a sua geladeira aí para não estragar os seus alimentos. E esse é um aviso que não é só para vocês não, é para mim, tá? Porque eu estou nesse processo aí de preparação, eu acordei há pouco tempo, há poucos anos, né? Há poucos anos não, nem faz anos, né? Faz uns 2 anos só que eu comecei essa questão das preparações, de acordar um pouco que pode acontecer alguma coisa e eu preciso estar preparado. Então, até para mim serve de alerta, né? Porque eu não estou completo hoje, não estou guarnecido hoje totalmente se acontecer uma questão elétrica dessa, por exemplo. E eu deixo para vocês também essa preocupação como alerta, tá? Não para você se desesperar, mas para você começar a pensar em coisas alternativas para que você possa ter na sua casa aí para um momento aí de falta de energia, né? Nem vamos falar do catástrofe total, do caos total, né? Só da falta de energia mesmo por um período prolongado aí. Você vê uma alternativa para poder não sofrer tanto com isso. Ainda nessa questão de energia, vamos para uma coisa mais simples ainda. Você tem um estoquezinho de pilha aí na sua casa? Acredito que não, né? Um estoquezinho de pilha aí para manter as suas lanternas. Aí eu pergunto para você, você tem lanterna, uma lanterna boa, tá, gente? Eu tenho algumas lanternas aqui em casa, algumas. Ultimamente tenho comprado umas melhores, tá? Porque eu vi que as mais baratas deixa na mão quando você precisa, tá? Então, lanternas ali de várias classificações, umas melhores, outras menores, outras com mais potência, outras com menos potência. Essas lanternas são movidas a pilhas e baterias. Você tem um estoquezinho aí de pilhas e baterias aí para suprir essas lanternas suas, caso não tenha energia e você precise ficar um longo período de tempo utilizando essas lanternas. Esses são alguns pontos que eu quero trazer para vocês, tá? Coisa simples, gente. Você tem um estoquezinho de fita aí, fita de qualquer tipo, crepe, fita isolante, fita durex, vários tamanhos e larguras. Você pode consertar muitas coisas você tendo só uma fita ali e pode ajudar a resolver problemas muito rápidos você tendo esse pequeno estoque de fitas aí. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem esse estoquezinho de fita aí. E aí eu trago isso para vocês. Olha só como coisas pequenas a gente deixa passar. A gente às vezes se preocupa só lá com o estoque de alimento, né, com a alimentação, que é importante, óbvio. Mas aí a gente deixa passar essas coisas menores. Então eu quero trazer esse alerta para vocês, tá? Não se preocupem, não foquem só toda a sua atenção na questão da estocagem de alimento, tá? Tem muitas outras coisas que é necessário fazer juntamente com a estocagem de alimento para você ficar tranquilo na situação, né, em uma situação de caos. Mas eu não vou me aprofundar muito mais nisso aqui não, é só trazer esses alertas antecipados para você, que eu quero entrar agora, tá, na questão principal aqui do vídeo. Mas antes de falar sobre esse alerta principal, eu quero pedir um grande favor para vocês, que é deixar aquele like no vídeo se você está gostando do conteúdo, se inscrever no canal também, e eu deixo aqui embaixo alguns links também de produtos que eu trago lá do AliExpress, tá? Produtos legais que eu faço review aqui, produtos que eu compro lá com o meu dinheiro, trago para cá, faço o teste aqui, faço o review, vejo se é bom, se tem um bom custo-benefício e trago para vocês aqui, deixo o link para vocês. Então vocês não precisam gastar o seu dinheiro antecipado e fazer teste com eles, eu faço isso por vocês, tá? Então você comprando ali, clicando no link ali, já me ajuda também. Então agora vamos para o tema principal desse vídeo. Vamos ver se você já escutou isso. Toda vez que você fala que você está estocando, primeiro a gente tem que tentar esconder isso do máximo possível de pessoas, mas às vezes é difícil. Por exemplo, para mim mesmo é muito complicado, porque eu tenho um canal aqui no YouTube, então já estou exposto, sabe? As pessoas sabem que eu tenho um canal, alguns parentes, pessoas mais próximas, amigos sabem, né? Que eu tenho um canal, sabem sobre o que eu falo, então não tem como eu esconder isso, tá bom? Então eu já estou trazendo até o meu ponto de vista aqui para vocês. Quando eu falo, a pessoa vê que eu tenho as preparações, que eu faço estocagem. Estocagem de alimento é a grande incógnita na cabeça de toda pessoa que não entende preparação e sobrevivência, né? Quando você fala que você estoca arroz, a pessoa fala, meu Deus, que maluquice é essa? Pra quê? Aí você tenta explicar e você explica não, que pode acontecer isso, pode acontecer um desabastecimento, pode acontecer uma falta de energia, pode acontecer uma greve, todas essas causas a gente vai lá com toda atenção e tenta explicar para a pessoa e a pessoa fala assim para você, então eu tô tranquilo, eu não preciso estocar, porque se você já está estocando, se acontecer alguma coisa eu vou para sua casa. Fala para mim, quantos de vocês já escutaram isso ou algo parecido? Comenta aí para mim, eu já escutei, comenta nos comentários foi boa. Fala nos comentários para mim saber se é só eu que escuto isso às vezes também, tá? E foi isso que gerou esse alerta na minha cabeça, tá, gente? É o fato de pessoas próximas a mim, familiares, tá?
falar assim que não vai fazer nada depois de toda a explicação que a gente deu para ela, toda a convicção que a gente tentou passar ali sobre o que pode acontecer para ela se preparar, para ela ter o mínimo, né? Alimentação ali por 3, 6 meses, um ano, eu acho básico, eu acho o mínimo. Você não precisa nem esperar um caos total. É só para você ter mesmo, caso aconteça alguma coisa, para ter de provisão ali nesse período de tempo. Então, quando eu escuto pessoas próximas a mim, parentes, familiares, pessoas que a gente ama, né? E falar para você que ele não precisa fazer isso não, qualquer coisa ele vai para sua casa e vai comer o arroz que você ficou estocando lá por anos, o feijão que você ficou lá, e todo mundo que estoca feijão sabe a dificuldade que é, porque o grão endurece, então tem todas as questões ali. Fala, mas eu sofri tudo isso, estoquei tudo isso, me preparei para tudo isso, para parente meu vir atrás de mim na hora que o bicho pegar, e provavelmente você, com uma ira ou um ódio no seu coração, não sei o sentimento que você vai ter aí se você escuta isso, vai falar assim, mas nunca, você que vá para lá cuidar, eu te avisei, agora você se vire. Então a gente tem uma incógnita aí, tem um paradoxo muito grande, que a gente não pode abandonar pessoas que a gente ama, pessoas do nosso convívio, né? Porque elas foram ignorantes naquele período. Então eu vou começar a dar a minha opinião aqui, tá? O que eu penso a respeito disso, tá bom? É lógico que talvez você possa pensar diferente, eu quero que você deixe nos comentários também aquilo que você acredita e pensa. Então eu, como um cristão, o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo, mais importante, é amar o seu próximo. E quando Deus traz esse mandamento para nós, o próximo, ele não é só o irmão, a mãe, o pai, os parentes que a gente ama mais próximo. O próximo também é até aqueles inimigos nossos, são pessoas que afrontam contra nós, né? Então o Senhor pede para que amamos essas pessoas. Então a gente tem um incógnito aí, o sobrevivencialismo meio que cria uma parede aí com essa questão do evangelho. Mas então, Tiago, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, para mim é bem básico na minha cabeça, é bem simples, é o seguinte, eu vou falar para essas pessoas a qual eu amo, a qual talvez eu não seja nem tão próximo assim, eu vou explicar o porquê se preparar, o porquê ser um sobrevivente, o porquê ser um preparador. E eu vou tentar colocar na cabeça dela que ela precisa fazer aquilo também. Então, quando eu estou estocando ali, eu nunca penso apenas na questão da família principal nossa, na família nuclear ali, que é as esposas, os filhos, né, e os maridos aí, vamos colocar esse núcleo principal aqui. Então a gente não pensa só nisso, a gente sempre pensa um pouco mais em volta, nas famílias um pouco mais em volta, que é o pai, a mãe, um tio muito próximo, uma pessoa muito querida nossa. Então a gente sempre vai pensar nessas pessoas. E a gente, na hora que estiver estocando um arroz ali, um saco, fala assim, vou colocar um saco e meio então, porque fulano talvez vai precisar, e eu tenho certeza que ele não está acordado nesse momento. Não está acordado, quando eu falo acordado mentalmente, né, para a situação. E são pessoas muito queridas que a gente ama muito e a gente não vai deixar de ajudar. Com certeza a gente vai ajudar, tá? Então, para pessoas mais próximas, eu acredito nisso tranquilamente. E para pessoas secundárias, vamos colocar por camadas, não tá? Não é questão de importância, mas para pessoas secundárias ali, é um cunhado, é um amigo, pessoas mais em redor ainda. O que a gente pode fazer? Fazer uma preparação maior. Se a gente vai estocar um saco de arroz, eu vou usar o arroz aqui porque é o básico, tá? Se a gente vai estocar um saco de arroz, a gente estoca 2. Por quê? Você vai dar esse outro saco de arroz para o parente? Não. Você vai fazer barganha. E é aí que entra o sobrevivencialismo. Falou, eu te avisei, na hora que aconteceu o caos, ele vinha atrás de você. Falou assim, olha, eu te avisei que ia acontecer isso. O que eu posso fazer agora é trocar esse saco de arroz por alguma coisa que você tenha que seja do meu interesse. Então, simples assim, você não vai estar negando nada a essa pessoa e você vai poder ajudá-la de outra maneira também. Quanto a dar, eu acho que fica complicado, né? Porque tem todo o sacrifício que você teve ali, todo o dinheiro investido, todo o sacrifício de tempo que você investiu ali, né? Nessa preparação. Esse, então, é o alerta que eu queria dar para vocês, tá? Provavelmente alguns preparadores vão ser contra a minha ideia aqui, vão pensar contrário, e eu quero que vocês pensem um pouco mais a respeito disso, com base no Evangelho de Cristo, que a maioria de vocês eu sei que são cristãos. Então, quando o próximo precisar, a gente vai ter que estar com as mãos estendidas para auxiliar e para ajudar essas pessoas que não estavam acordadas quando elas deveriam estar. É lógico que tem várias maneiras, como eu falei aqui, as maneiras e escalas de oferecer essa ajuda. E eu quero muito que vocês comentem aqui um pouco sobre isso, que eu quero entender um pouco sobre isso, aprofundar um pouco mais esse assunto em próximos vídeos, porque eu achei muito interessante esse tema, eu achei muito interessante abordar ele e trazer ele aqui para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou tentar deixar aqui para vocês
o vídeo que fala um pouco mais sobre as camadas de proteção, as ações que devemos tomar para proteger um pouco melhor nossa casa, as nossas preparações. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.